Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre, sim. Aleluia. Acho que eu subi a rampa um pouco rápido. Estava dando ali algumas instruções finais para os candidatos a batismo nas águas, agora no mês, esse mês de abril, o último domingo, teremos então o primeiro batismo nas águas aqui em Lavras. Vamos ter candidatos também das cidades circunvizinhas do nosso campo e de outros lugares longe. Vai vir pessoas para batizar aqui de Madre de Deus. Então, o irmão Henrique está evangelizando a cidade Madre de Deus, vai trazer candidato de lá, e tem de outros lugares. Cremos que vai ser uma tarde festiva, uma tarde maravilhosa, domingo às 2h, convidamos todos. Meus irmãos, se encontra conosco o nosso irmão presbítero Tiago, fiquem em pé, por favor, irmão Tiago. Ele é obreiro do Senhor na localidade chamada Cachoeira. Então nosso irmão é o obreiro lá, ligado lá bem pertinho não, mais próximo do que Lavras de Boa Esperança, tem 40 quilômetros. Já fui algumas vezes lá. Missionário Lourenço Olso, de saudosa memória, foi fazer um batismo lá, foi presenciar um batismo que o Zé Luiz Pires fez, e lá é um lugar assim, muito difícil. Quando está chovendo, não sai e não entra. Então Deus tem abençoado. Quanto tempo está lá, irmão? 1 ano e 2 meses. Pastor Daniel tem dado sempre assistência, e o nosso irmão é o obreiro do Senhor naquela localidade. Vamos recebê-lo dizendo: és bem-vindo. A Esther está aí? Cadê a Esther? Esther, fica em pé. Essa irmãzinha que está para passar por uma cirurgia, e Deus vai abençoar e vai falar um pouquinho sobre a cirurgia que ela vai fazer agora o mês que vem. Então, meus irmãos, a esposa está cuidando da irmã Laine, que é nora do nosso irmão evangelista Jurandir. Então está para ganhar neném, e elas são parentes? Mãe e filha. Então vai estar cuidando. E nós vamos agora, irmãos, ouvir a palavra de Deus com o nosso irmão até 20:09, e vamos receber os candidatos e fazer a aprovação. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, irmãos. Talvez alguém poderia perguntar, hoje o culto de doutrina, e um presbítero dirigente de uma congregação está aqui em Lavras, mas estou aqui para dar procedimento, a respeito da cirurgia da minha filhinha Esther. A Esther, ela tem um rim esquerdo, e há o canal da uretra que desce, que leva urina para a bexiga. O lado esquerdo dela, geralmente o normal sai largo e depois vem afinando. O dela já sai fininho. E esse local onde o canal da uretra é bem fininho, dificulta a passagem da urina. Então a urina ela retorna para o rim, e aí faz dilatar. E aí o rim fica bem inchado, segundo os ultrassons. O rim dela está quase 2 ou 3 vezes maior do que o rim direito. E, segundo o médico, o tratamento é uma cirurgia. Então, ligamos para o pastor Orlando, pedimos referência, e ele nos referendou um médico, o Sebastião. Através do Sebastião, nós conseguimos entrarmos em contato com o doutor Norival, ali que atende na Santa Casa, atende o Vaz Monteiro, médico muito capacitado, tem feito muitas operações, e Deus está preparando, estamos encaminhando tudo para a glória de Deus, E tentamos mexer pelo SUS, não foi possível, e a cirurgia R$6.500. Falei, meu Deus. Entramos em oração, conversamos com nossos familiares, amigos, e graças a Deus já preparou esse dinheiro, e já estamos para ir fazer a cirurgia, que está para o dia 8 de maio.
Então eu peço aos irmãos oração, que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Agradecer também o apoio do nosso pastor presidente, pastor Orlando Dias de Souza, que tem confiado no nosso ministério ali naquela localidade. Eu posso convidar os irmãos a colocarmos de pé? Convido os irmãos a colocarmos de pé, e vamos estar abrindo nossas Bíblias na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Louvado seja Deus. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Vamos ler até o versículo de número 3, versículo 4. Falar algo que Deus tem posto em nossos corações, nesses poucos minutos que nós temos para meditarmos aqui hoje. 1 Coríntios, capítulo 15, os irmãos encontraram? Versículos 1 a 4, que diz: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal, como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém, meus irmãos? Podeis assentar. Eu meditando um pouco nesta semana que nós encerramos, e ainda pegando um gancho de domingo, meditando um pouco nessa palavra, irmãos, o Espírito de Deus testificou muito ao meu coração algumas verdades para me consolar, para me animar e para me fortalecer diante de tudo isso que nós temos vivido nesses últimos dias, que são dias trabalhosos e dias difíceis. O apóstolo Paulo, meus irmãos têm o conhecimento, é uma igreja instruída na palavra, que escreve aos coríntios para poder sanar alguns problemas que estavam ali ocorrendo naquela cidade. Nós percebemos, irmãos, que o apóstolo Paulo vem falando de vários assuntos, e tudo nos dá a entender que parece que os coríntios escreveram coisas que eles tinham dúvida ao apóstolo, e ele então retorna uma carta tirando e sanando essas dúvidas. E aqui na carta de 1 Coríntios, principalmente aqui no capítulo 15, Paulo ele vai tratar nesse longo texto, nesse longo assunto, com 58 versículos, a respeito dessa doutrina fundamental do Evangelho, que é a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 1 e no versículo 2, o Paulo vai nos orientar, vai nos exortar, que o Evangelho ele é poder para nos salvar, mas o Evangelho que tem poder para nos salvar é o Evangelho que nós cremos, o Evangelho que nós recebemos e o Evangelho que nós permanecemos. Paulo ele tenta trazer aqui a eles que os coríntios eles haviam crido no Evangelho, eles haviam recebido o Evangelho, mas haviam muitas indagações a respeito à ressurreição, muitos estavam duvidando e até mesmo negando a ressurreição de Cristo. Então Paulo disse: olha, é necessário que esse Evangelho que vocês creram para a salvação, é necessário que vocês permaneçam nele. Ele diz aqui muito claro: o qual também recebestes, o no qual também permaneceis, o final do versículo 1. E ele diz ainda no versículo 2: pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado. Então o Evangelho é crido, o Evangelho é recebido, e é necessário permanecermos no Evangelho que o Senhor Jesus nos confiou. E essa permanência, como diz Paulo, é uma permanência em obediência, como eu tenho vos anunciado. Então Paulo agora no versículo de número 3, ele vai esclarecer um pouco disso. Ele vai dizer o seguinte: porque primeiramente vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Mas não ficou somente nisso. Ele diz: e foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
Então Cristo, meus irmãos, ele é a espinha dorsal do Evangelho, e o Evangelho está ali constatado na obra e na vida de nosso Senhor Jesus. Logo, quando falo de vida do Senhor Jesus, eu falo a respeito do seu nascimento, eu falo a respeito de toda a sua vida que viveu, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Eu falo a respeito de sua morte na cruz, e principalmente pela sua ressurreição dentre os mortos. Essa crença, meus irmãos, ela tem que estar viva dentro do nosso coração. O Evangelho que tem poder para salvar, para libertar o homem, é este Evangelho que Deus enviou o seu Filho, que ele viveu e triunfou sobre o pecado nesta terra, morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos. E Paulo vai falar um pouquinho a respeito disso, lá em Romanos, capítulo de número 10. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Romanos, capítulo de número 10, versículos de número 8 a 10. Olha o que está escrito. Romanos, capítulo 10, de 8 a 10. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, e esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás? Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então veja como é importante, meu irmão, eu e você termos essa convicção, essa certeza de que Cristo morreu, não tão somente morreu, mas ressuscitou para poder estar vivo para todo sempre, para salvar todos aqueles quantos a eles se achegam. Então, como eu já havia dito aos irmãos, Paulo ele vem trazendo essa concepção aos coríntios, porque havia um murmurinho, muitos estavam duvidando, muitos estavam negando. Quando nós vemos ali que Cristo havia ressuscitado, ali os sacerdotes, os principais, os fariseus, eles chamam os guardas que presenciaram aquela ressurreição tão terrível, tão tremenda, que deixaram eles espantados, e disse que subornaram os guardas, para que fosse propagado aquela mentira, que os discípulos de Jesus haviam roubado o corpo do mestre. E infelizmente muitos acreditaram nesta mentira, mas meus irmãos, Cristo, como diz o apóstolo Paulo aqui no capítulo de número 15, ele foi aparecendo a vários dos seus discípulos, ele foi aparecendo numa certa feita aqui, a mais de 500 irmãos. Então a prova, irmãos, é clara de que Cristo de fato ressuscitou dentre os mortos, mas os coríntios, muitos deles estavam um pouco balançados com essa verdade, e isso, meus irmãos, é perigoso, isso é muito perigoso, porque então a Escritura era uma mentira. Se eles não crescem que Cristo ressuscitou dos mortos, era a mesma coisa de eles estarem negando a eficácia das Escrituras. Porque diz o capítulo 15, ele diz, olha, Jesus foi sepultado, segundo as Escrituras, mas também ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então a própria Escritura, desde os profetas, dos salmos, já estavam antevindo, já estavam predizendo, já estavam profetizando a respeito do Messias, que ele haveria de morrer sim, mas que ele haveria de ressuscitar. E nós vemos, meus irmãos, que as Escrituras elas se cumpram fielmente. O próprio Cristo, antes de ir à cruz, ele preparou o coração dos discípulos, dizendo, olha, é necessário, o Filho do Homem será entregue das mãos dos pecadores, ele será cuspido, esbofeteado, será morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então aquilo que as Escrituras falou, meu irmão, a respeito do Messias, ele cumpriu tudo, meus irmãos, porque louvado seja o nome do Senhor, Deus ele é fiel nas suas promessas. Se Jesus não ressuscitou, aí entra a pior. Jesus não é o unigênito Filho de Deus, enviado para nos salvar. E se Jesus não é um Filho de Deus, não foi enviado pelo Pai para perdoar os nossos pecados, logo estamos sem salvação. Estamos ainda mortos em delitos, em pecados.
Os irmãos conseguem compreender como que essa doutrina da ressurreição de Cristo é algo fundamental. Então, logo, os coríntios não crerem nessa doutrina, estava mexendo em toda a espinha dorsal do Evangelho, na fé, na salvação. Então, Paulo vem mostrando a eles, olha, se Cristo não ressuscitou, aí ele diz lá no versículo de número 17, 1 Coríntios capítulo 15, e no versículo de número 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Paulo vem dizendo, a nossa pregação é vã. Olha, se Cristo não ressuscitou, ainda nós estamos mortos em nossos pecados. Não há esperança para nós, não há salvação para nós, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Cristo morreu e ressuscitou. Hoje nós podemos pregar o seu evangelho, quando ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide e fazei discípulos a todas as nações, batizando-as no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então a ressurreição de Cristo é algo, meus irmãos, que você tem que crer, como diz Romanos 10, crer de todo o coração. E Paulo ainda vem com a sua retórica, para poder enfatizar ainda a ressurreição de Cristo. Ele diz no versículo de número 15, algo tremendo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 15, e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então Paulo está dizendo, olha, se alguém entre vocês, se alguém acredita nesta mentira, se alguém acredita nesta heresia de que Cristo não ressuscitou, então nós somos testemunhas falsas. Nós estamos ficando loucos da cabeça. Porque, meus irmãos, Cristo ao ressuscitar, ele apareceu a várias pessoas. E aqui eu quero destacar algumas para a gente já encaminhando para o final. Uma aparição de Jesus, irmãos, que foi algo tremendo, foi a aparição de Jesus no caminho de Emaús. A Bíblia não cita o nome deles, lá em Lucas capítulo 24, a partir do versículo de número 13, a Bíblia diz que eles estavam em Jerusalém, e ainda já era o terceiro dia, e ainda eles não haviam visto, eles ainda não haviam contemplado esta maravilha, e eles estão voltando para Emaús, cabisbaixos, tristes, frustrados, entre aspas, e eles estavam caminhando, conversando um com o outro, e de repente Jesus, na sua infinita bondade, se apresenta diante como eles no caminho, como um viajante. E Jesus começa então a conversar com eles, olha, o que está acontecendo? Ele disse, que é isso? Tu és um peregrino, tu és um forasteiro, tu não sabes o que está acontecendo aqui. Houve um homem, varão de Deus, que operou muitos milagres, e dizia ser ele o Cristo, e hoje era o terceiro dia, esperássemos que ele ressuscitasse, nada aconteceu. E aí eles foram caminhando, e quando deu-se que eles iam para a sua casa, Jesus deu de querer passar adiante, mas ele disse, ei viajante, já se faz tarde, vem conosco, vem alimentar conosco. E a Bíblia diz que quando eles deram ali aquela honra de Jesus partir o pão, não sabendo que era Cristo, mas quando Jesus partiu o pão, eles viram, Deus abriu os olhos dele, e eles diziam, é Jesus, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. E quando eles foram mais um pouco para perceber, Jesus já não estava mais entre eles, mas eles olharam um para o outro e disseram, olha, bem que era verdade, quando ele abriu as escrituras, fazia arder o nosso coração. Ei, meu irmão, porque Cristo vive, porque Cristo ressuscitou, Deus é fiel na sua palavra, Deus é fiel nas suas escrituras, Deus é fiel nas suas promessas, e Deus não deixará você prostrado, Deus não deixará você frustrado. Aquilo que Deus falou a seu respeito, vai se cumprir para a glória do nome dele. Você não vai voltar pelo caminho de cabeça baixa, não. Jesus vai cumprir a promessa na tua vida.
Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Jesus também apresentou a outros, por quê? Porque os caminhos de Emaús voltaram, falaram, e eles disseram, não, nós não acreditamos. Ele já havia apresentado para Maria Madalena havia já falado, não, nós não acreditamos. E aí, meus irmãos, Jesus, numa certa feita, a Bíblia diz que eles estavam temerosos, tímidos, covardados, trancados com medo dos judeus, porque eles tinham medo de que aquilo que aconteceu com o seu Senhor, acontecesse com eles também. Pedro já havia negado Cristo 3 vezes. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que enquanto estavam com as portas fechadas, com as portas trancadas, Jesus se apresentou no meio deles e disse, paz seja convosco. Aí eles ficaram assustados e disse, ei, não vos assusteis, porventura um espírito, ele pode comer? Porventura um espírito pode beber? E Jesus ali toma de alguns alimentos e ali alimenta na frente deles, e eles começam a glorificar e alegrar-se com aquela tão gloriosa visão que eles estavam vendo, o próprio Cristo ressuscitado diante deles, e eles muito se alegraram. E depois, numa outra reunião, quando chegou Tomé e disse, Tomé, Jesus esteve aqui. Jesus esteve aqui? Não, você está enganado, Jesus está sepultado, tem uma grande pedra que está tampando o sepulcro. Não, Tomé, Jesus esteve aqui. E aí Tomé, meus irmãos, ele disse, olha, eu não creio, eu não acredito, se eu não colocar a mão, o dedo nas suas feridas, eu não creio. Mas Jesus, meus irmãos, 8 dias depois, as portas estavam trancadas, tudo estava como era antigamente, e Jesus apresentou-se no meio deles, e quando Jesus disse, Pai seja convosco, Jesus vai diante de Tomé, e disse, ei Tomé, olha aqui as minhas mãos, ei Tomé, olha aqui a ferida, toca-me, e tu verás que sou eu mesmo. E aí quando Tomé viu aquilo, meus irmãos, ele se ajoelhou, se prostrou diante do Senhor e o adorou, e disse, ei Tomé, você está glorificando, você está crendo porque você viu, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Essa é a nossa bem-aventurança. Nós não vimos Jesus crucificado, nós não vimos Ele ressuscitado, mas o Espírito que habita em mim, Ele testifica que Ele está vivo, e Ele está presente aqui nesta reunião, operando o seu querer e o seu efetuar. Essa apresentação que Cristo fez, específica, apesar do meio de muitos discípulos, mas específica, Tomé, me ensina algo, porque Jesus vive, porque Jesus ressuscitou, Ele veio mostrar o valor de cada alma. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, assim como Jesus morreu por cada alma. Quando Ele ressuscitou, Tomé não acreditou, mas como Tomé, irmãos, era um homem valoroso para o Senhor Jesus, seria um instrumento para a pregação do Evangelho, ele foi lá para sanar a dúvida de Tomé. Isso mostra, meus irmãos, que cada um de nós é amado por Deus, cada um de nós, irmãos, não tem nada que Deus não conheça e Deus não saiba em nós. Deus, irmãos, tem uma peculiaridade por cada um de nós. Jesus apresentou naquele dia só para Tomé. Mas diz também, meus irmãos, numa outra ocasião, que os discípulos, 7 deles, Pedro puxou a filha e foi pescar. Eu vou pescar. O outro disse, eu também vou. O outro disse, eu também vou. E foram ao mar alto, e passaram a noite inteira, jogando as suas redes, daqui e dali, e nada apanharam. E quando chegam no manhã cedinho, vem Jesus na beira da praia, e quando Jesus disse, ei, tem alguma coisa aí para nós comermos, tem alguma coisa de comer? Ele disse, nós passamos a noite inteira pescando, e não pegamos nada. Aí Jesus, joga para o lado direito. E quando eles jogaram a rede, diz a Bíblia, que 153 grandes peixes se ajuntaram naquela rede, meus irmãos, e eles olharam, Jesus. Aí Pedro já deu um tibum na água e saiu nadando para encontrar-se com o Senhor Jesus. E sabe o que eu aprendo aqui? Porque Jesus vive, eu e você não estamos desamparados. Porque Jesus vive, eu e você temos uma esperança. Porque Jesus vive, Ele está ao nosso lado, nos ajudando,
ajudando nas nossas aflições, no meio das nossas dores, no meio da nossa angústia. Os discípulos passaram a noite inteira pescando e não pegou nada, mas na manhã de cedinho a provisão chegou. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque Jesus está vivo, meu irmão. Você tem um auxílio, você tem uma âncora, porque Jesus vive. Ele conhece as suas dores, Ele conhece as suas frustrações, porque Jesus vive. Ele não somente conhece, mas como Ele pode entrar com providência nessa causa. E a presença de Jesus, irmãos, é algo real. A presença de Jesus é algo vivo. Ele disse: Nicodemos, o vento sopra onde quer, não sabe para onde vai. Ah, Nicodemos, assim é o vento. Nós não vemos, nós não percebemos, nós não entendemos, mas de fato ele é real e ele existe. E assim a presença do Jesus Cristo no nosso meio. Essa é a presença do Espírito Santo aqui. Nós não vemos, mas nós estamos sentindo o seu agir, nós estamos vendo o seu trabalhar, nós estamos vendo almas sendo salvas, pessoas libertas para a glória do nome do Senhor. Isso é obra de Deus. Mas há, irmãos, ainda uma última aparição de Cristo. Não foi a última, mas foi uma revelação tremenda da parte de Deus. E foi uma revelação de graça, foi uma revelação de amor. Todo mundo temia um homem, todo mundo tinha medo dele. Ele andava pelos cantos, arrastando as mulheres pelos cabelos, prendendo as pessoas em prisões, para que o evangelho, o falso caminho, segundo ele, que ele assim cria, não fosse adiante. E quando com carta das mãos do sacerdote, ele está indo para o caminho de Damasco, estava caminhando, meus irmãos, e quando de repente uma voz bradou do céu, uma luz, um resplendor tremendo, que fez ele cair por terra e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse: quem és, Senhor? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. E levanta-te, Saulo, e entra na rua direita em Damasco, na casa de Judas, e fica ali até que eu te ordene. Meus irmãos, a aparição de Jesus Cristo, Paulo não viu, irmão, de fato, ali a pessoa física de Cristo, no seu corpo glorificado ou ressurreto, mas aquela luz resplandecente, aquela voz, meu irmão, bradando com Saulo, trouxe esta convicção, que aquele homem que ele achou que estava morto, que aquele que ele achou que havia uma mentira a seu respeito, que os discípulos haviam roubado, ele estava redondamente enganado, ele estava vivo e havia se apresentado naquele momento por graça e misericórdia para salvar a vida daquele homem. Sabe por que eu e você estamos aqui nessa noite? Porque Jesus está vivo e se revelou a mim e se revelou a você. Ele perdoou os nossos pecados, Ele curou as nossas chagas, Ele nos restaurou, Ele nos deu do seu Espírito Santo, Ele nos reconciliou com Deus o Pai. E é por isso que o próprio Paulo, entendendo dessa realidade, desta verdade, ele escreve Romanos capítulo 8 versículo 1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Alguém poderia apontar o dedo para Saulo e acusá-lo de alguma coisa: olha, você não é digno, você não é merecedor, você fazia isso e aquilo, agora vem dizer que é apóstolo, vem dizer que é pregador. Talvez quantos de nós estamos aqui nessa noite e já vimos esse dedo em riste para nós, mas irmãos, nós podemos recitar o que Paulo recitou em 2 Coríntios capítulo 7, se é que Cristo, meus irmãos, fez uma tão grande obra na vida dele, ele disse: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Mas ele disse que todos aqueles que entregam a sua vida ao Senhor, todos aqueles que teve um encontro com o Senhor Jesus, eles são novas criaturas. As coisas velhas se passaram, o pecado passou, a vida passada passou, tudo aquilo que você praticou no passado passou, e tudo se fez novo na minha e na sua vida. Que Deus em Cristo, meus irmãos, continue reafirmando esta verdade em nossos corações, e porque Cristo ressuscitou, nós podemos crer no amanhã. Como Paulo disse: se com Cristo morremos, com Cristo também viveremos. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos em nome de Jesus.
Porque Ele vive. Pode entrar os candidatos. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Meu irmão, minha irmã, os candidatos a batismo estão entrando, e o que o irmão pregou é uma grande verdade. Se tem alguém titubeando, alguém duvidando, Paulo aqui no versículo 20, ele fala: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos. Firmeza, firmeza, e nós estamos firmes segundo as Escrituras. Ouvimos aí uma boa palavra de Deus para nós. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com o hino, nosso irmão Josué. Qual que é o número? E nós vamos servir a Deus com os nossos dízimos e ofertas para a obra do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Qual o número? 283. 283. Então vamos cantar: ama o pastor as ovelhas com amor paternal. Glória a Jesus. Aleluia. 283. Vamos, Sebastião. Faz a oração aí da fé aí, pelos dizimistas e ofertantes. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Abençoe. Glória a Deus. Ama o pastor as ovelhas com amor paternal. Ama o pastor seu rebanho com amor sem igual. Ama o pastor das outras que desgarradas estão, e comovido as procura por onde quer que elas vão, pelos desertos errantes, vem-se sofrer penas mil, ele ao achá-la nos ombros, leva as ditosa ao redil. Ama o pastor seus cordeiros com inefável amor. Aos que as vozes perdidos, gemendo se ouvem de dor, vede o pastor comovido pelas colinas vagar, e os cordeiros nos ombros, vede-o levando ao lugar, pelos desertos errantes, vem-se sofrer penas mil, e eis ao achá-lo nos ombros, leva as ditosa ao redil. Ama as 99 que no redil se abrigou.
ama que desgarrada no campo se desviou. Ó minha ovelha perdida, clama dolente pastor, quem irá à tua ajuda para salvá-la, Senhor? Pelos desertos errantes, vê-se a sofrer penas mil. Ele ao achá-la nos ombros, leva as ditosa ao redil. São delicados teus pastos, muito quietas tua água são. Ei-nos aqui, ó bom mestre, dá-nos veral direção. Faz-nos obreiros zelosos, enche-nos do santo amor, pelas ovelhas perdidas do teu redil, bom Senhor. Pelos desertos errantes, vem-se a sofrer penas mil. Ele ao achá-la nos ombros, leva os ditoso ao redil. Amém, glória a Deus. Irmãos, sexta-feira agora teremos uma grande vigília de oração aqui na igreja. Então, última sexta-feira, não tem a oração dos atalaias, que é de 9h30 até 10h30, não é isso, irmão Josué? Então, os atalaias vêm 10 horas, e os irmãos vêm também, toda a igreja, não é só a sede não, todas as congregações, vigília, e domingo 2 horas o batismo, e segunda-feira, reunião para todo o primeiro e segundo dirigente de congregação, nenhum poderá faltar, talvez se faltar nós vamos substituir ele, porque essa reunião não pode faltar, a menos que esteja trabalhando, ou estudando, e na última hipótese, esteja de cama, então, aí não dá para vir, mas nós entendemos, meus irmãos, então nós queremos apresentar aqui, os candidatos já estão com o hino para cantar, né, pastor Daniel? Tem um hino daqui a pouco, então vamos aprovar. A sede, pastor Daniel, dá nem que seja uma saudaçãozinha aqui, um beijinho na flor. Pastor Daniel e o Filemon são os responsáveis por ensinar estes irmãos, porque não pode batizar ninguém sem ensinar a Bíblia, é pecado, é contra a palavra de Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Foi uma alegria muito grande, creio que para mim e para o irmão Diácono Filemon, ter participado com vocês dessas 8 aulas que nós demos para os irmãos chegarem a esse momento. Creio que muitos tiveram alguma dificuldade e sofreram alguma luta, até críticas, né? Sofreram, mas vocês não foram, vocês são vitoriosos. Vocês são vitoriosos, viu? Vocês venceram. E por isso eu quero aqui publicamente parabenizá-los por essa atitude e por essa coragem, por essa disposição que vocês tiveram de enfrentar as lutas, enfrentar até mesmo parentes, outros enfrentam até enfermidades e chegaram até aqui. Deus vai honrar cada um de vocês. Amém? E para não ficar só nestas palavras, eu quero deixar um versículo lá, para a meditação de vocês, que eu sei até de cor, mas eu quero ler ele.
porque ele diz muito, esse versículo que está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele diz muito sobre aquilo que nós tanto batemos, né? Sobre tudo aquilo que tanto nós procuramos passar para cada um de vocês. Olha o que Paulo diz, olha o que Paulo ensina, olha o que Paulo observa. Ele diz assim, 5:17, assim que, tem uma vírgula aqui, assim que, se alguém está em Cristo, se alguém aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador, se alguém deu liberdade ao Espírito Santo de Deus para morar na sua vida, ser um templo do Espírito Santo de Deus, Paulo vai dizer, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Sabe aqueles elos do passado? Aquilo ficou tudo para trás. E Paulo vai dizer, tudo se fez novo. Tudo na vida de vocês, daqui para frente, tudo é coisa nova. Esquece o passado. A Bíblia vai afirmar que Deus perdoou os vossos pecados e deles Ele não se lembra mais. Então, não é conveniente você lembrar mais do seu passado. Você tem que prestar atenção no seu presente e focar no futuro, sempre de olho em Jesus Cristo, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Amém. Graças a Deus. Nós temos aqui, irmãos, familiares de pessoas que vão batizar, que nunca vieram na igreja. Então, é a primeira vez, então, está sendo evangelizado também, né? Temos aqui pessoas lá da Fonte Verde. De onde mais? De onde mais? Fonte Verde. Dos Jardins? Residencial Jardins e outros lugares mais, né? Irmão Gilson Braga não é visita, é de casa. Filemon, oportunidade. Filemon deu o estudo para eles lá na central, para aqueles que não puderam vir na sede. Paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos imensamente alegres nesta noite, felizes, porque estamos trabalhando para Jesus e me senti muito honrado por ter sido convidado, indicado pelo pastor Daniel Alves para ajudá-lo nesta tão importante missão de compartilhar a palavra de Deus com os novos convertidos. E, como bem disse o pastor Daniel aqui, estão ali os irmãos que venceram, muitas barreiras, muitas dificuldades, muitos problemas, mas são vitoriosos, estão aqui, aceitaram a Jesus, fizeram o curso, irão batizar domingo, se Deus permitir, e todos nós recebemos esta bênção tão maravilhosa, a maior bênção, que é a bênção da salvação. Jesus nos salvou, nós somos salvos, irmãos estão salvos. Todavia, contudo, porém, entretanto, uma realidade bíblica é que se nós não perseverarmos até o fim, não permanecermos firmes com Jesus, nós corremos o risco de perder esta salvação. Então alguém poderia perguntar, o que eu faço, os irmãos que são novos convertidos, o que eu devo fazer para não perder essa bênção tão grande que eu recebi? Para não perder a salvação da minha alma, que para mim foi de graça, mas para Jesus custou um alto preço na cruz do Calvário. Jesus responde esta pergunta em Mateus capítulo 24, versículo 13. Ele disse, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então o conselho de Jesus para os irmãos novos convertidos e para todos nós é esse: permanecer, perseverar, ficar firme até o fim, porque esse é o que será salvo. Que Deus abençoe os irmãos. Como o pastor Daniel disse, os irmãos estão de parabéns. Nós nos sentimos honrados, privilegiados de poder
estudar a palavra de Deus junto com os irmãos, porque na verdade a gente não só ensina, a gente aprende muita coisa com eles também. Que Deus continue abençoando, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Amém. Vamos apresentar os candidatos da sede. Nós temos 4 candidatos. Gislene Aparecida de Souza Costa, vai ficando em pé, por favor. Renato de Oliveira Amaral. Uma benção, né, Renato? Deus fez uma grande obra na vida desse irmão. Luan Henrique Costa Gonçalves, na vida dele e da família. Cadê o Luan? Ah, o Luan está de pé mesmo? Ok. Simone Santos Torres Silva. Ok. Da sede. Os irmãos querem aprovar esses candidatos? Vamos dizer? Amém? Amém. Aprovado. Deus abençoe. Congregação Central. 3 candidatos. Ronaldo Rodrigues Lucas. Ronaldo Rodrigues, Lucas Garcia e Lucas Lopes Garcia. Vocês são parentes? Não? Ué. Lucas Garcia quem? Você? Ok. Quem que é Lucas Lopes Garcia? Ué, tá bom. Pastor, fica em pé. Aprova ele, o senhor tem visto o testemunho? Quem conhece eles? Não, sinal. Vamos aprovar? Amém? Provado. Amém. Glória a Deus. Muito bem, pode sentar. Congregação Vila Murad, 2 candidatos. Tarciane Melo da Silva Fonseca e Lerrânio Fonseca. Ok? É casal? Casal. Charbel, quando eu apresentar da congregação, não fique em pé, por favor. Você tem visto esse? Dá bom testemunho? Quem conhece esse casal aí? Provar? Amém. Provado. Congregação Nova Lavras, 2 candidatos. João Vitor de Oliveira Freitas e Rodrigo Luciano de Abreu. Aí, ó, esses 2 jovens aí. Você tem acompanhado eles? Quem conhece? Olha, muito bom. Vamos aprovar? Amém. Provado. Congregação Judite Cândido, 2 candidatos. Judite Cândido. Jaqueline, fica em pé. Jaqueline Aparecida Silva. Você não, viu, Jaqueline Moreira? Muito bem, está ali. Bruno Tostes de Abreu, ok? Quem conhece? Cadê o Tadeu? Tadeu, olha o dirigente ali. Quem conhece? Dá aprovação? Amém? Está aprovado, amém. Congregação Vale do Sol, 1 candidato. Tiago Ferreira Rezende. Tiago. Conhece? Quem conhece? Levanta a mão. Vamos aprovar? Os irmãos aprovam? Amém, provado. Ok. Irmãos, para batizar, não pode ser de qualquer jeito não, que para dar banho, para mergulhar. Se viu algum deles fumando, bebendo, julgando, ou qualquer coisa esquisita assim, não pode aprovar, para o bem dele e dela. Mas graças a Deus que todos estão provados. Então, eu vi uma irmã que não estava muito legal no final. Eu falei, irmã, a senhora vai deixar para o próximo, a senhora não está muito boa para batizar, não. Sabe o que ela falou? Pastor, foi bom o senhor ter... Falou com outro irmão, eu estou até fumando, não foi liberta ainda. Então, fumando não pode não, né? Não pode, tem que largar a chupeta do Satanás para lá. Então, vamos lá agora. Congregação Fonte Verde, 1 candidata, Isabelle Tereza Carlos. Muito bem. Cadê o dirigente? Você conhece ela? Acompanha? Quem? A família, levanta a mão. Quem da família? Levanta a mão, quem da família? Aí, ó, família, pela primeira vez está na igreja. Vocês aprovam ela batizar? Os irmãos? Amém? Amém, provado. Novo Horizonte, 1 candidato, o Flávio de Oliveira. Esse aí, ó, Teófilo. Conhece ele? Quem conhece? Levanta a mão. Aprova? Os irmãos aprovam? Amém. Vila Mariana, 1 candidato, Sebastião Silva. Esse Sebastião Silva. Sebastião Silva. Cadê o dirigente? O senhor conhece ele? Ele é o que, seu mesmo? É o pai do nosso irmão. Ô, glória. Quem mais conhece? Aí, ó. Tem dado um bom testemunho mesmo? Está transformado? Amém? Então, a esposa já é membro da igreja? Amém? Fica em pé a esposa. Por favor. E dá um bom testemunho mesmo, irmã? Hein? Ou é um gatinho na igreja, em casa é um leão? Não é não? Muito bem. Não é o Caio, então está aprovado aí. Aprovado? Amém. Essa é as águas do batismo. Deus tem feito uma grande obra.
Porque tem gente, irmão, que para na igreja é um santinho. Ele não, as outras pessoas, é um santinho. Mas em casa é um bicho, uma coisa ruim. Então tem gente que gosta até, quer até mudar para morar na igreja. Morar na igreja. Então nós somos o que nós somos aqui, nós somos lá em casa, no trabalho, na escola, qualquer lugar. Amém? Congregação Joaquim Salles, um candidato. Anderson Francisco da Silva. Cadê? Conhece? Quem conhece? Pode aprovar? Aprovado? Aprovado, Deus abençoe. Congregação Bela Vista, um candidato. David Silvestre da Silva Batista. Você? Cadê o dirigente? O dirigente não veio? Fica em pé, por favor. Hein? Fica em pé então, por favor. O senhor conhece ele? Dá bom testemunho? Quem conhece? Levanta a mão. Então vamos aprovar? Aprovado. Bela Vista. Coab, uma candidata. Carolina dos Santos Ventura. Coab. Quem conhece aquela irmã? Opa. Aprova? Aprovado? Amém. Deus abençoe. Então nós temos agora, muito bem, os candidatos do Centro Terapêutico Nova Vida. Então, o João Vitor, fica em pé. João Vitor, Sebastião, em pé. O Sebastião fica em pé outra vez. Sebastião, Bruno e Rodrigo. Aí, ó, esses foram recuperados na casa de recuperação. Então, aí, ó, é benção. Os irmãos, você conhece eles mesmo? Está acompanhando eles lá? Quem conhece, levanta a mão. Vamos aprovar? Aprovado. Deus abençoe. Agora nós temos aqui uma novidade da congregação Comunidade do Funil. 3 candidatos. Maria Madalena de Souza Castro. Fica em pé. Olha lá, está lá. A Renata Stephanie Souza Castro. É mãe e filha? Mãe e filha, ok. Jesus Pereira Alvarenga. Quem conhece esses aí, levanta a mão. Quem conhece? Opa, as mãos levantadas. Dá um testemunho de crente mesmo? Amém? Vamos recebê-lo, está aprovado? Aprovado, Deus abençoe. Ficou alguém sem aprovar? Não. Então agora vocês vão cantar um hino. Nós vamos fazer uma oração por vocês, né? Vamos pedir o pastor Paulo Marcos, vem cá fazer uma oração pelos candidatos. Vamos ficar em pés. Pastor Paulo Marcos, fazer uma oração pelos candidatos que vão descer as águas domingo às 2h da tarde, uma grande bênção. Estamos para receber, irmãos, aí muitos novos convertidos, outros irmãos da região. Vai ser só esses 23, não. Tem uma candidata que está para ser aprovada na escola dominical domingo. Vamos ver. Pode orar, irmão. Orar pelos candidatos agora. Pai querido e celestial, na tua presença nos encontramos nesta noite. Ó Deus, cada vida aqui é preciosa para o Senhor. Deus, esses 23 aqui aprovados, ó Deus, aqui virá no domingo, na escola dominical, os que virão do campo de evangelização. Ó Deus, recebe o nosso louvor e a nossa adoração por essas vidas. Ó Deus, essa vitória o Senhor conquistou na cruz do Calvário. E a igreja, ó Deus, continua pregando o teu evangelho, falando das tuas verdades, e as pessoas estão sendo transformadas pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, lá, pode sentar os irmãos, só eles ficam em pé. Lavras tem mais de 80.000 pessoas sem Jesus. E são os irmãos, são as irmãs, é que vão pregar e falar. Alguém pregou para eles, alguém anunciou para eles. Ao resultado aqui, se queremos mais candidatos no próximo batismo, vamos trabalhar mais. Pode louvar.
você não quer observar isso, você acaba observando. Mas o meu neto entra no couro, lá na colégio, ele trata estudo, sabe? Na parte de Minas. Lá, eu costumo marcar culto na sexta-feira à noite, porque sexta-feira, depois das 6 horas, já é feriado, né? Aí tem um culto sexta-feira, das 7 às 9, e o ensaio dá de 9h30 às 11. E eu tenho que levar o menino lá e esperar para trazer. Mas agora, essa semana, não sei se vai ter ensaio. Eu quero estar aqui. Vamos nos colocar em pés, irmãos. 14 pessoas assistindo culto ao vivo. Pastor Luiz de Oliveira, irmã Angelita, minha irmã Ruth em São Paulo e outros mais. Deus abençoe os internautas. Pastor Anísio vai vir cá para orar, para encerrar. Que benção aí, ó. Oh, maravilha. Na rocha eterna, firmado estou eu. Que o Senhor continue abençoando você e seus familiares. Nosso irmão pastor Anísio vai orar e vamos continuar crendo, confiando no Cristo vivo e ressuscitado. Se alguém deseja entregar o seu coração para Jesus, pastor, eu gostei muito, eu quero no próximo batismo também descer as águas com ele, não agora, mas no outro em setembro. Quem quer entregar sua vida para Jesus, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Oremos. Amado Deus, Pai Celestial, nós somos gratos a Ti nesta noite tão especial, tão marcante na vida de tantos irmãos que aqui se encontram e de seus familiares. Agora nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, continue conosco a Tua doce presença, ó Espírito Santo, é o que nós oramos agora, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Terminado, vamos impetrar a benção. Espera aí. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo, nosso bendito Consolador, seja conosco, com todo o povo de Deus na terra de sempre. Amém. Terminado, Deus abençoe os irmãos. Desculpa aí uns 10 minutinhos hoje. Aleluia. Irmã Iris, eu esqueci, ninguém me lembrou. Sábado, 25 anos, bodas de prata da irmã Iris e do irmão Marcos. Amém? Marco. Todos estão convidados.